começar a parte 2. Nós fizemos a parte 1, onde a gente explorou as características gerais de uma personalidade, trabalhamos muito com conceitos, sempre dentro de uma visão holística, procurando trabalhar o tema como um todo, né? Procurando todos os aspectos do tema. Aí a gente começou a fechar mais. A gente entrou então em subpersonalidade. Só vou voltar um pouquinho aqui para a gente rememorar. É uma parte ou aspecto da personalidade que pode se manifestar de forma diferente, com suas próprias características, emoções e pensamentos em diferentes situações. Então você tem uma personalidade total e dentro dessa personalidade total pode haver subpersonalidades que têm características muitas vezes até diferentes da própria personalidade, mas é uma subpersonalidade que está ali atuando. Como eu disse na parte 1, o eu total é um condomínio, né? Que tem um síndico. O síndico seria a consciência e ele vai estabelecer as regras de como as coisas funcionam para tudo funcionar bem. Outro exemplo, o eu, né, ou a consciência individual é um maestro, né? Tem vários músicos com vários instrumentos diferentes e o maestro vai decidir quem toca e que hora que toca, né? Então esses são os dois exemplos. Você tem o total e você tem subpersonalidades. E aí a gente entrou no primeiro exemplo, que seria o exemplo do eu vítima. Isso aqui é só um exemplo. Nós não vamos pegar todas as subpersonalidades possíveis, mas a gente pode começar a fazer um inventário delas, a partir de nós e a partir das experiências que a gente tem. A gente pode começar a perceber essas personalidades. Então, de repente a gente pega o sentido da coisa, entende o conceito e começa a dizer, eu tenho uma subpersonalidade aqui, e começa a dizer quais as características dela. E começa muitas vezes a tentar descobrir como é que você formou essa subpersonalidade, que é a origem familiar e os esquemas possíveis, ou seja, comportamentos ou esquemas ou sistemas que aconteceram, experiências que você viveu, que criaram aquela memória que gerou essa subpersonalidade, essa manifestação, essa ação. Tá ok? Vamos pegar um outro exemplo. O eu reprimido. É uma postura mental e um comportamento em que a pessoa reprime sentimentos e emoções, em vez de expressá-las adequadamente. Característica: foco nos outros, dificuldade em dizer não, preocupação com a aprovação dos outros, autossacrifício, ansiedade e depressão. Então veja só, muitas vezes a sua ansiedade pode estar ligada a uma determinada subpersonalidade que tem lá um determinado comportamento. Origem familiar, aceitação condicional. As crianças devem suprimir aspectos de si mesmas para receber amor e aprovação. Então, olha, se você passar de ano, você vai ter o teu presente de Natal e não sei o que, você vai viajar e não sei o que, não sei o que. Ou seja, você começa a estabelecer. E aí você começa a determinar o comportamento da criança. A criança começa a dizer como se fosse uma persona ali dentro da família, entende? Ela começa a fazer o que o pai quer e não desenvolver a própria personalidade dela. Aí vai criar um eu reprimido, um eu que não se manifesta, entende? Esquemas possíveis, né? Subjugação, submissão excessiva ao controle dos outros para evitar raiva e retaliação ou abandono. Muitas vezes isso. Eu começo a fazer o que o outro quer porque eu tenho medo de ser abandonado, né? Autossacrifício, cumprimento voluntário das necessidades de outras pessoas em situações cotidianas à custa da própria gratificação e busca de reconhecimento dos outros. Esses são 3 esquemas possíveis. Pode ter outros? Pode, mas a gente está citando aqui pelo menos 3. Então esse é um eu reprimido, seria uma outra subpersonalidade, né? O eu vítima de narcisista, não existe um nome para isso ainda. Existe um nome para o narcisista, que é o agressor, né? Mas não existe ainda um nome para a vítima, né? É uma postura mental e um comportamento em que a pessoa sente que há uma força maior contra a qual não adianta lutar e está sempre presente nos acontecimentos. Então, eu sou tão sem personalidade que eu permito que o outro me domine e controle a minha vida, né? Características: baixa estima e dependência emocional, medo de perder, medo do abandono, hipervigilância, aquela coisa de sempre ficar, né? Ansiedade, depressão, dificuldade em novas relações e despersonalização. Origem familiar: distante, fria, rejeitadora, refriadora, solitária, impaciente, imprevisível. Severa, exigente e punitiva. Aceitação condicional: as crianças devem suprimir aspectos de si mesmas para receber amor e aprovação. Percebe que a origem familiar, ela vai sempre demonstrar que não houve uma construção de uma personalidade sadia e forte, com bases firmes.
ela sempre teve falhas na construção da personalidade, né? Esquemas possíveis: subjugação, nós já falamos, defectividade e vergonha, sentimento de que é falho, indesejado, inferior e não merecedor do amor das pessoas importantes da sua vida. Muitas vezes os pais falam isso, né? Poxa, você não devia ter nascido, tipo assim, né? Alguma coisa assim, né? Inibição emocional. Isso no caso da vítima, né? A gente está falando aqui da vítima do narcisista, né? Eu peguei 3 experiências aqui. Hoje em dia tem até o narvo agora, né? Narvo. Não é narvo? É narvo? Narvo, acho que é narvo. Isso. Porque hoje em dia foi criado ou sempre existiu? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas na minha opinião sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. Veja só, eu vítima de narcisista, eu reprimido, e eu vítima, esses 3 aqui, essas 3 subpersonalidades eu tenho. Só para vocês verem, colocar uma questão pessoal aqui, porque eu coloquei aqui até para ter mais segurança. Esses 3 eus eu tinha. Essas 3 subpersonalidades eu tinha. Né? Porque, como eu já contei para vocês, eu tive um episódio de narcisismo na minha vida. Né? E aí isso gerou vários problemas, né? E criou esses 3 eus aí, que com o tempo eu passei a entender e passei a eliminá-los. Eliminar não, você entender o processo, ressignificar e reconstruir a experiência, né? Reconstruir o comportamento. Né? Autocura. Isso, autocura, autoconhecimento, autocura, terapia, ajuda de constelação familiar, terapias, né, mais específicas. Né? Então, isso é só para a gente entender sobre personalidade. Veja, tem subpersonalidades positivas também. Então, por exemplo, a pessoa que mostra muita competência numa determinada área da vida lá, ela pode ser muito boa naquilo e aquilo pode ser uma subpersonalidade dela. Né? Então, muitas vezes a pessoa tem um talento para aquilo, um talento musical para aquilo, para um determinado instrumento ou para a música de maneira geral, aquilo pode ser uma subpersonalidade dela. Né? Então, tem várias questões na vida que podem ser subpersonalidades, né? Que vão formar o conjunto todo do eu. Né? E aí a gente fala de personalidades múltiplas. Personalidade múltipla é diferente de subpersonalidade. Subpersonalidade é uma subdivisão da personalidade. A personalidade múltipla é uma outra personalidade associada à personalidade principal. Tá? Personalidade múltipla, oficialmente conhecido como transtorno dissociativo da identidade, TDI. Então ele tem um nome. A psicologia atual já descobriu esse processo, né, e chama de transtorno dissociativo de identidade. É um transtorno mental de uma pessoa que possui 2 ou mais identidades distintas que alternam no controle do comportamento da pessoa. Só que, evidentemente, aqui, por ser psicologia, é uma versão 3D, né? Eles não chamam de personalidades múltiplas. Já personalidades múltiplas, na visão holística e espiritual, são personalidades nossas que tiveram sua existência em outros tempos, possuindo apegos em supostos patrimônios, posições sociais, usos e costumes e também carregam traumas, mágoas, ódios e vícios vividos em outras existências. Essas personalidades têm características diferentes de gênero, idade, comportamentos e memórias e podem influenciar a pessoa em momentos diferentes de sua vida. Então, ou seja, é uma outra personalidade que está associada a você. Né? Não é você, mas ela de certa forma é você. É parte de você. É meio confuso, mas é assim que é. O problema é que essas personalidades transferem para a existência atual sua carga negativa de apegos, desacertos, doenças e preocupações do passado, gerando prejuízos para o indivíduo ou consciência existente no momento presente. Muitas vezes o eu, ele não tem consciência de que ele está sendo comandado por uma personalidade múltipla, que passa a assumir o comando da consciência. Né? Aí entra o que ele fala da criança, gente. Porque na personalidade múltipla, muitas vezes que a criança está ligada, viu, Jailson? Sim, 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 sem dúvida. Que a criança interior, Sem que dúvida. ela faz, o adulto que às vezes faz um até birra, né? Isso. Porque a criança vai estar na gênese também da personalidade múltipla, como se também está na gênese da nossa personalidade. Entende? Tanto é que vocês viram lá na hora que eu falei de subpersonalidade, tinha sempre uma origem familiar possível lá, né? Que pode ter gerado aquele comportamento.
Eu vi um relato uma vez que fiquei assim, acho que cabe aí, que a pessoa falou assim, que ela tinha que buscar o filho, acho que na escola. E aí o marido buscava a filha na escola. E aí parece-me que naquele dia o marido não pôde e ela teve que ir. Ela foi da casa dela até buscar na criança. Diz que com muita raiva, quer dizer, aí eu falei pra ela, mas você não controlou o seu comportamento de raiva? Aí ela falou, não consegui. Por quê? Porque justamente porque o marido não foi buscar, entendeu? Ela ficou com muita raiva disso, ela deixou a criança dela vir. E ela teve um comportamento todinho infantilizado a buscar a criança, deu crise no caminho, lógico que aí deu crise no caminho, passou mal. Então, que o Júlio está falando, essa personalidade múltipla, muitas vezes ela comanda tanto a gente, que é ela que eu falo que ela é autônoma, que a gente às vezes fala que tem comportamento que fala, porra, por que eu fui fazer isso? Sim. Até autoridades a gente vê com isso, fazendo birra, autoridade. Aí a gente fala assim, por que eu fui fazer isso? Se fosse, sabe, no meu controle, eu não faria essa atitude. Então é isso que a gente fala, que é a questão do comportamental, que às vezes você tem que controlar essa personalidade. Porque se você sabe que você não precisa fazer aquele determinado comportamento, acabou. Ela não te manda mais, né, Júlio? Isso. Porque manda, hein? Isso. Ela manda. Pode acontecer um momento em que a consciência não tem mais o controle da personalidade e essa personalidade múltipla assume o comando. Ela assume o comando. Entendeu? Não é tão comum assim. Não, tem muito adulto assim. Isso. Né? Temos por paradigma que as personalidades múltiplas não reconhecidas dificilmente mudam seus padrões mentais e de comportamento vividos no passado, tendo tendência forte a repeti-los. Uma das nossas funções espirituais nesta vida seria o resgate dessas nossas personalidades. Entender elas, né? Não deixar elas comandarem o nosso processo de vida, porque o eu sou eu. Doutrinar. Essa casa aqui, quem manda sou eu, né? Então, características negativas, aí tem várias, né? Repressão, rejeição, abandono, revolta, satisfação, são várias, né? Por teoria, a personalidade múltipla se desvincula da consciência individual, podendo até ser projetada em outra pessoa, e assim pode atrapalhar e criar dificuldades para a consciência individual. 3 tipos de grupos de personalidades múltiplas são identificadas conforme experiências em trabalhos com personalidades. Personalidades que apresentam problemas ligados ao emocional, que é o psicossoma, né? Por exemplo, traumas, né? Personalidades que apresentam apegos em vícios, traumas, doenças, hábitos, crenças, títulos. E personalidades agressivas, desafiadoras, ligadas a posições de poder, dominação e controle. Então, esses 3 tipos, a gente começa a perceber, assim, que são padrões de comportamento de personalidades múltiplas, né? Juilson, o machismo entra no padrão de personalidade? Sim. Eu acho até que pode ser muito uma personalidade. Eu vejo como machismo assim, como uma possível subpersonalidade de qualquer homem. Entende? A questão é se ele vai desenvolver ou não aquela personalidade. Na agressividade, né? É isso. Começar a dar espaço para ela, para que ela tome. Você está entendendo? É assim, é como se uma subpersonalidade, no caso aí seria subpersonalidade, ou então pode ser de repente uma característica forte de uma personalidade múltipla que pode impactar uma personalidade, e assim é que nem condomínio. Um vizinho começa a conversar com outro, junta 10, 15 e vamos lá, vamos fazer uma revolução aqui nesse condomínio. Entendeu? Pode acontecer isso. Entende? Então isso que acontece fora pode acontecer muito dentro da gente também. Porque você percebe que no machismo são padrões de crenças iguais, né? Iguais. Por exemplo, Arquétipos. arquétipos iguais. Isso, Mas igual. pode conversar com qualquer homem que tem um padrão informacional do machismo, eles todos pensam da mesma forma. Isso. Por quê? Porque é um arquétipo que está movimentando aquela personalidade. Ou subpersonalidade ou personalidade múltipla. Eu não excluo a possibilidade de ser múltipla. Eu Porque também acho que é múltipla. é isso, com esse nível de informação que a gente tem hoje, é difícil uma pessoa se tornar machista. Isso que eu ia falar. Então pode Entende? ser coisa que já vem condicionada das vidas passadas. Isso, entende?
Eu já peguei pessoas falando, não sou machista, mas fazer alguns comentários lá, uma hora ou outra, machista. Onde brota ali. Mas sempre com a bandeira dizendo que não é. Que não é. Uma mulher pode ser machista também? Sim, Pode. Sim, por incrível que pareça, pode. E tem. E tem isso. E tem. Assim como um homem pode ser feminista. Como um homem pode ser feminista. Alguns são feministas estão... É que a gente está falando de comportamental, né? De coisa comportamental dessa personalidade, dessa subpersonalidade. Então, tudo gera isso, é comportamentos, né? Você pode perceber que o machista, todos eles comportam da mesma forma. As mesmas crenças, os mesmos padrões de pensamento. É incrível, né? Que é igualzinho, não muda nada, assim. Ai, gente. Então, existem várias formas de você trabalhar em terapia isso. Eu vou citar aqui só um exemplo, né? Mas existem várias. O terapeuta lá vai te tratar usando a psicologia, né? Nós temos dentro da espiritualidade ou da metafísica formas de tratamento. Eu vou citar aqui, né? Então eu coloquei ali, modelo de terapia de resgate de personalidades. Então você usava basicamente 3 pessoas, né? Você tinha, entre aspas, doutrinador, um médium incorporado que incorporava a personalidade, ele não incorporava o espírito, ele incorpora a personalidade, e o consulente. Esse método é o que foi chamado de apometria, Do Godinho. pelo Godinho, tá? Agora, o que tem que entender? Que o processo é o mesmo. Você descobrir aquela personalidade e tratá-la, né? Então, é possível desdobrar, separação do corpo, um elemento psíquico direcionando a atenção, aplicar força mental e dar o comando de desdobramento composto. É isso aqui, né? É possível incorporar personalidades múltiplas em um médium e tratá-las de forma individualizada. Incorporada a personalidade múltipla se apresenta como se fosse outro indivíduo, que realmente que são personalidades desassociadas. E aí ela vai contar a história para você. Cabe ao doutrinador ou ao terapeuta a função de esclarecer a condição da personalidade, resolver sua questão central e encaminhá-la para tratamento, de acordo com os padrões metafísicos, ou com o que a técnica diz, né? Então, por exemplo, existe aquela técnica lá de hospitais no astral, né, de comunidades evoluídas, então, né, cada lugar vai ter mais ou menos a sua técnica. Eu só citei essa aqui porque, basicamente, o que você vai fazer? Identificar essa personalidade, ou essa personalidade múltipla, e começar a tratá-la. Essa aqui é uma forma direta. A indireta seria através de um terapeuta, em que ele descobriria através de você as características da personalidade. Em cima de uma análise muito Isso, profunda. de uma análise muito profunda. Já o médium é uma coisa mais Aqui rápida. é bem rápido, porque ao incorporar a personalidade, ela vai te contar toda a Às vezes história. você tem um médico que queira incorporar para a pessoa, o doutrinador, né? Isso. Que tem que ter um médico que queira Uhum. a incorporação. Eu não gosto desse termo doutrinador, por isso que eu coloquei entre aspas. Para mim é terapeuta, né? Por que doutrinador? Porque nós não estamos aqui para doutrinar ninguém, né? Ninguém é superior a ninguém a ponto de eu ter que doutrinar você. Não existe isso. O que existe é terapia. Eu ajudar você a encontrar os caminhos para você resolver os seus problemas. Então, né? no sentido assim do médium, né? Que está ali, ele incorpora a sua personalidade ali para doutrinar, vamos dizer assim, né? Mas só que isso não é uma coisa muito pessoal de cada pessoa. Como que uma terceira pessoa vai conseguir doutrinar isso dentro do... Não, quem vai doutrinar é o terapeuta, né? O doutrinador, Isso é, ou o terapeuta. médium. Não, o Não, médium, ele médium vai não. incorporar a personalidade. É que nem um espírito. Ah, Só que imagina que não é um espírito, é uma a personalidade. personalidade da pessoa. Isso, viva. da própria pessoa que foi incorporada ali. Ah, O médium, ele meio que sai de cena. E aí passa a falar através dele a personalidade. E aí o terapeuta vai perguntando para a personalidade nome, que época viveu, o que aconteceu, por que ela está ali. Mas o Yusaí já não entra muito mais essa daqui? Nesse caso, sim. É Porque ela está citando o caso de médium, né? Por isso que eu estou citando esse aqui. No caso de uma terapia, vamos supor, eu terapeuta estou fazendo com você, através de uma mais conversa. personalidades, né? Isso, eu tentaria separar essas personalidades suas para me e proporia fazer entender, para você para entender, eu me curar. para você se curar. Ah, tá, agora sim entendi. Entendeu? Eu achei que a partir do momento que o médium está incorporando a sua personalidade ali, ele estaria fazendo um trabalho entre Não, essas é o pessoas. doutrinador. Tá.
O doutrinador vai falar, aqui, o consulente, ele está vendo. Ele está vendo. O dono da, entre aspas, dono da personalidade está vendo você incorporado. E está tomando conhecimento da personalidade que é dele. Entendeu? E aí o terapeuta, com a técnica dele, vai conscientizando a personalidade, porque elas não sabem Sim. que morreram e que são vinculadas a você. É curioso isso. Entende? Elas, assim, vou te contar a minha experiência, tá? Sim. Quando você fala que ela está vinculada a você, elas se espantam. Elas acham estranho, como assim? Aí você resgata a memória dela, para ela, no ciclo de encarnações, ela chegar até você. Aí ela se espanta, aí ela começa a entender. Então o terapeuta, no caso aqui, ele vai indicando, porque aqui ele tem o contato direto, entende? Se tem só o terapeuta e o consulente, o contato com a personalidade é indireto, é através de você. Entende? Agora, qual que é o problema? Quem não tem essa visão espiritual ou holística, não conhece personalidade múltipla, ele acha que é característica dele. Ou é espírito obsessor. Ou é espírito obsessor. Entende? Para você definir uma personalidade, tem que ter conhecimento mesmo, porque às vezes você teve uma personalidade, vamos supor, que lá no passado você foi um carcereiro, por exemplo. Você foi um carcereiro na vida passada. Então, o que um carcereiro faz? Ele prende pessoas, ele foi mal. Aí hoje ele trouxe essas características. Então, às vezes você traz essa personalidade dele do passado e esclarece que hoje ele não é mais carcereiro, que ele não precisa ter mais esse comportamento agressivo, que ele não precisa mais vivenciar essa vida. Então tal. seria um obsessor no lado do espiritismo, né? Ele, de certa forma, poderia... Você pode até vir interpretar como... Mas você sabia que o Não obsessor... existe o terceiro que está obsediando? Não, no Existe. caso aqui a gente pode existir, né? Tá. Existe. Pode existir, Nós né? estamos falando de É que a gente tá falando aqui de personalidade e personalidade subpersonalidade. múltipla, né? Não é porque vocês entraram na questão do pode ser obsessor, né? Então, quer dizer, ele já é outra Mas você sabia, análise, né? você sabia Não, é que assim, você pode confundir com um obsessor seu. obsessor. Por quê? Por exemplo, ele está gerando um prejuízo para você e você acha que é um obsessor. Mas ele não é você que foi. Mas é você, é uma personalidade subida. Interessante, hein? No espiritismo, eles não têm essa visão de personalidade múltipla. Eles vão tratar como se fosse obsessor, É isso mesmo. né? Entendeu? Entendi. Eles vão tratar lá todo mundo como espírito. Mas Sim. na verdade é muitas vezes uma personalidade múltipla. Exemplo, muitas vezes tem pessoas que podem, por exemplo, vamos supor, você pode obsidiar seu marido, por exemplo, certo? Não é você como espírito que está obsediando, mas uma personalidade sua que não aceita determinadas coisas e vira um obsessor daquela pessoa. Então, esse que é o problema de personalidade e subpersonalidade. A gente está falando de espírito, não estamos falando de... Nós estamos falando de praticamente de um comportamento que a pessoa tem, né? Isto. Vai confundir. A Não, personalidade mas eu estou só pode ser conseguindo. uma Eu estou energia? conseguindo colocar os É um tijolinhos. comportamento que você passa a ter e que você não controla, entendeu? Interessante. Então, por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem que se analisar, vamos supor. Eu sempre estou aqui conversando sobre isso, eu mudo meu comportamento. Eu mesmo talvez tenha que me analisar nesse comportamento, né, sobre isso, para não saber o que é meu e o que é da minha personalidade. Se irritar com alguma coisa, mas sendo que é alguma coisa da sua personalidade. Lembra o dia que eu estava aqui no atendimento junto com vocês? E você falou que a hora que eu levantei e tal, alguém incorporou em mim? Não, veio para minha direção. E veio pra... De você para mim. Ah, é? Isso. E para mim era na minha opinião, na minha visão, Era a sua como personalidade, hipótese, né? era uma personalidade múltipla. Sua. E forte, hein? Isso. Forte. Porque depois, no dia seguinte, eu fiquei pensando. Aí a gente trabalha com hipóteses, sabe? Você não pode bater, né? Mas eu trabalhei com a hipótese que é uma personalidade múltipla. Porque você quando se posicionou na minha frente, Isso. eu senti ela vir. Você entendeu? Muito forte. Muito mesmo. Então tem muito assim, ó. Vou contar casos
que a gente presenciou. Acontecia muito, principalmente na Idade Média, os reis lá tinham muito poder, né? Ele era poder executivo, legislativo e judiciário, mandava prender as pessoas e jogava lá no calabouço. A pessoa morria lá. Aí você atendia essa personalidade sua. A pessoa estava lá, ainda naquela situação, porque ela morreu lá. Ela estava presa naquela situação. Aí você tinha que ir lá no castelo, abrir, tirar ela de lá, fazer os comandos, recuperar o corpo dela, recuperar a saúde e tal, e aí ela ia recobrando, saindo daquela estrutura lá. Elas ficam muito presas onde gerou maior emoção forte. Entendi. Entendeu? Onde você desbloqueia a pessoa que está ali com essa múltipla. Aí geralmente o espírito obsessor, ele vem como alguma coisa contra você. Ah, porque ele me matou na vida passada, ele não sei o que, ele me causou falência, não sei o que, ele quer se vingar de você, o obsessor, né? A gente logo identifica assim, né? Pelo próprio papo, pela própria conversa, nós estamos falando de um obsessor aí. Agora, a personalidade múltipla, ele muitas vezes está ali, entende? Ele está ali. Seu próprio obsessor. Isso. Só que de certa forma, por exemplo, essa personalidade, em função da situação que ela gerava muito medo na pessoa. A pessoa tinha medo de ficar presa, tinha medo de elevador, tinha medo disso, tinha medo daquilo, tá entendendo? Aí a gente imaginou assim, que pode ter uma múltipla que pode estar nessa situação, entende? E aí você faz o tratamento, ou você conversa com você mesmo, né? Você procura descobrir essas características, procura tentar descobrir a origem e faz o tratamento sobre você mesmo, porque você consegue administrar os seus comportamentos, sabe? Eu já me peguei tendo uns pensamentos que não correspondem com o que eu... E daí eu comecei sem saber nada disso, eu comecei a doutrinar isso, que isso não diz respeito a mim, que isso não, eu comecei a tirar. Sem saber disso. Isso aí. Você vê como intuitivamente a gente é meio que empurrado, você vê como a consciência ela tem tendência a se autocurar, a se autorregular normalmente. Repito, isso aqui é só um modelo de terapia e de resgate de personalidade. Vou citar aqui um exemplo de personalidade múltipla que é muito comum. Ele vem de vidas passadas. Para mim, um arquétipo de inconsciente coletivo. Tá? O narcisista. Por que eu coloquei subclínico embaixo? Porque existe o transtorno, né, de personalidade narcisista que é identificado e a pessoa tem uma patologia, mas não é considerado doença, por isso que é chamado de transtorno. Eu estou chamando a pessoa narcisista subclínico, é aquela pessoa que tem comportamentos de narcisista, tá? E que a gente vai achar muito, né? É uma postura mental e um comportamento em que a pessoa age com grandiosidade e arrogância para buscar poder, dominação e controle sobre situações e sobre os outros, né? Estrutura, ego inflado. Então, ele infla o ego dele, né? Por quê? Porque em todas essas questões, você vai perceber que tem sempre uma personalidade mal estruturada. Sempre. Sabe? Se você for terapeuta, trabalha sempre com a hipótese de que aquela pessoa tem alguma falha na construção de personalidade. Porque isso aí, e aí ela abre espaço para um arquétipo. Tá entendendo? Para um arquétipo atuar por ela. Sabe? Né? Estrutura, ego inflado. Ele inflou o ego dele. Sabe? Que nem o pavão encheu lá. Né? Orientação, dominação, poder e controle. Características, grandiosidade, sensação exagerada de sua própria importância, arrogância, orgulho, necessidade constante de atenção, admiração e elogios. Comportamentos possíveis, frieza, racionalidade, falta de empatia. Dificuldade em receber essa racionalidade, não é a racionalidade correta. Às vezes a pessoa é racional demais, né? Elimina totalmente a emoção e o sentimento da situação. Dificuldade em receber críticas, ainda que construtivas. Inveja os outros ou tem a crença de que os outros o invejam. Explora os outros para atingir seus objetivos. Esquemas possíveis. Arrogo ou grandiosidade. Arrogo quer dizer arrogância, né? Crença de que é superior e merece privilégios. Busca de aprovação e reconhecimento dos outros. Privação emocional, cuidados, empatia e proteção. E defectividade. Falha, inferior ou fraco. É aquilo que eu falo. A pessoa é narcisista não porque ela é grande, ela se fez grande, ela construiu uma personalidade grandiosa, mas na verdade ela é falha e fraca. Né? Por trás dessa estrutura tem um serzinho bem falho e na verdade uma criança ferida. Entende? Na verdade aquilo é só externo.
Ele está manifestando uma estrutura, tanto é que falam que é um modo de ser, é um comportamento que a pessoa, é uma estratégia de comportamento que a pessoa passa a aplicar na vida. Mas o que pode ter acontecido na infância dessa criança narcisista? Deixa eu ver se eu tenho Pra ela essa ser assim. explicação aqui. Ah, não tenho. Dentro daqueles esquemas lá, ó, busca de aprovação e reconhecimento dos outros, privação emocional, cuidados, empatia e proteção. Pode ser que o seu, vou pegar um exemplo, né? O seu pai não te deu a proteção adequada para você. Então você se sentia meio mal nos ambientes. Ou então que te deram obrigações muito fortes, obrigações muito superiores a que você tinha capacidade de executar e você se sentiu falho e incompetente, né? Então várias questões. Outra que pode ser aqui, né? Você não teve a proteção ideal, você não teve os cuidados, então você sempre é uma criança que ficava doente constantemente. Por quê? Mas porque você não tinha os cuidados devidos. Então há uma falha muito grande na infância. Aliás, é por isso que a gente chama de esquemas. Tem sempre uma conexão com a infância. A maioria que eu já analisei algumas coisas fazendo do narcisista, eu vejo muitos problemas com a mãe. Sim. Incrível, todas a maioria que eu fiz assim, no tratamento, eu percebi muito a mãe. Mas o que Que é a aconteceu? questão da nutrição que você fala, né? Como fala? O acolhimento, o amor interrompido com a mãe. A mãe, tipo, negligenciou a criança? Não, a criança se sente negligenciada, não que a mãe faça isso. Ah, tá. Mas nem todo caso de a criança negligenciada ou todos esses itens que você relatou aqui vai criar um narcisista. Não necessariamente. Porque pode ser que a pessoa, no desenvolvimento da vida, houve uma recuperação dessa estrutura. Tá. Entende? O que ele está falando é isso, que se a pessoa não tiver um equilíbrio dessa estrutura toda que ele falou, aí temos um narcisista. Isso, entendi. Vou citar um exemplo. A pessoa teve toda essa estrutura de infância, mas na adolescência ela conhece um tio muito presente, muito forte na vida dela, que se torna meio que o herói dela e começa a reparar essa estrutura, e ela pode entender inconscientemente, rever esses conceitos todinhos e mudar o comportamento e passar a copiar o tio. Bia. Entende? Então pode acontecer. Encontrei uma namorada, casei com uma mulher, entende? Lá, totalmente diferente, apoiadora e tal. Tem cura? Não lembra? Porque eu não sei qual do transtorno que a psiquiatra falou que não tinha cura, né? Lembra que Existe um senso que não é comum e que não é consenso de que o narcisista não tem cura. Eu acho Só que naquela aula de transtorno. outros vão dizer que tem. Eu acredito que tem sim. Tem. Não é assim. Então, aí a opinião individual e pessoal de cada um, né? Pra mim Não, tem. foi a psiquiatra que deu a aula. Sim, porque existe essa ideia de que o narcisista não tem cura. Eu acho que tem. Entende? Mas aí é uma questão que está em aberto. É o que eu falei, não é um consenso. Né? Mas a gente sabe que é possível, porque na vida tudo é Tem possível. controle, né? Que tem controle, né? Porque assim, o narcisista tem uma característica muito interessante. Ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Assim, Tinha uma pessoa que era narcisista, estava convivendo com ela, aí começou a surgir muito esse assunto, a gente falou, olha, você é narcisista. Aí fui ter uma conversa com ela, ela não aceitou. Eu perdi a amizade. Falei, olha, narcisista, subclínico. Não estou dizendo que você tem transtorno, porque o transtorno já é patológico, aí é inclusive perigoso. Foi isso que ela falou com relação a patológico. Lógico, e por isso que não tinha uma cura daquele outro, que teria como. Foi isso mesmo. Por que eu estou citando o narcisista? Porque se você pegar em incorporação o mago negro, ele basicamente é um narcisista. Ele tem essas mesmas características. Dominação, Nossa, poder e vocês controle. incorporam mago negro? Era muito comum, né? Nossa. Era muito comum. Era muito mais comum, na verdade,
acho que em cada 5 corporações, 2 ou 3 eram de mago. Nossa. Mas na minha isso opinião, do ele já consulente, era um né? Não, preparado. mas o método dele, tá Não, falando do mas método pegando dele. do consulente, Hã? isso o mago seria do consulente. No médium. Isso, do consulente, vinculado ao consulente. Você está puxando, não é o médium que puxa o mago. Não, amiga, o doutrinador, que o método dele é um doutrinador, Sim. um médium. Não era o meu método, era o Da casa, né? da casa. Então era o doutrinador, o médium e o consulente. Sim. Isso. O médico, ele entra só para fazer a parte da incorporação. Sim. Mas o mago É uma vem ponte, onde? tipo aqui, ó. Ele Uma Vem ponte. onde? Aí eu quero entender. Ele vem porque ele está vinculado àquela pessoa de alguma forma. O consulente. O consulente. E aí ele incorpora lá. Tá entendendo? Porque quem traz a geralmente é a maioria pessoa. tem o mago, é isso? Não acho que seja a maioria que tem, não. Algumas pessoas vão ter. Tá? Mas esse mago é o mago que você fala? É, o que a gente trabalha é totalmente diferente, né? Ah, tá. Vocês querem falar? Como é que vocês trabalham? Não, porque hoje é teu método. A Não, gente não é o meu pensa- método. Eu estou explicando a experiência que a gente teve nesse contexto de várias coisas, né? Aham. Tá entendendo? Até porque, por exemplo, a opinião pessoal é que esse mago, para mim, já foi preparado bem antes para ali incorporar. Tá entendendo? Porque eu não acredito muito que a própria pessoa, o médium, eles teria essa capacidade de incorporar esse tipo de personalidade ou esse tipo de espírito. Não, é que eu nunca Entendeu? tinha visto mago em personalidade, de verdade, assim. Não, aqui é espírito. No caso aqui, eu tô falando o seguinte, que o narcisista é uma personalidade que se você pegar um mago negro e ver as características dele, ele praticamente é a mesma. É o narcisista, é isso que eu Ele é o É, narcisista. porque não existe incorporação de mago e Entendeu? médium, amiga. Tá. Ele quer dizer sobre o comportamento. Sim, dele. sim. Isso, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, Nada essa a ver aqui com o é um nosso. modelo de personalidade múltipla. O narcisista é um modelo de personalidade múltipla que pode ser um mago negro, ou foi, É. ou tem essas características, entendeu? Uhum. É isso que eu estou dizendo, entende? Não Você tem que falar vai que vai lá e achar- incorpora, entendeu? Sim, sim. Assim, você vai dizer assim, olha, suponhamos que você incorporou um espírito lá no médium, você começa a conversar com ele, você vai perceber, não, vem cá, você vai ver todas as características dele aí. Ele é inflado, ele acha que ele tem poder demais, que ele é melhor que todo mundo, que ele tem muito poder, que ele é... Começa a te ameaçar, que ele vai fazer mal para você, que vai destruir tua família, aquela coisa toda. Você vê que é um comportamento bem de narcisista mesmo. Né? Considerações sobre o narcisismo. O narcisismo é um espectro que pode variar de traços leves de alta importância até o transtorno, que é uma condição clínica com critérios específicos, que é o que eu falei. Qual que é a ideia aqui? Que o narcisismo é um espectro, ou seja, ele varia, por exemplo, de 0 a 10. Você é 2, ele é 3, eu sou 5, mas tem os patológicos, Quero nada disso. né? Que Eu são sou os zero, patológicos. quero nada disso. Né? Possivelmente todos nós temos alguma subpersonalidade. Narcisista. Todos Isso que eu nós ia vamos- comentar, porque se você pegar um pedacinho ali que a pessoa é Isso. assim. Por isso que não eles é? falam que é um espectro, que vai de 0 a um determinado número, podemos pegar 10 aqui. Tá entendendo? Todos nós vamos ter algumas características aí, porque isso está muito intricado no nosso passado. E como é a realidade aí fora? Mas engraçado, se a gente for comparar o que o Joilson está falando com a aula que a gente já teve de transtorno, porque a médica já fala que é a questão do cérebro, não é? Que ela falou de questão do Alguns narcisista. são e outros não. Porque ela falou Tem que rever a coisa. aula, mas eu acho que ela falava mais que a questão não sei o que do cérebro. Eles falam assim, que você, tanto é que essa é a defesa. Patológico. Isso, porque o patológico ele tem um cérebro diferente. Diferente, é. Só que tem uma questão aí que eles estão desconsiderando na neurociência. As redes neurais, você pode criar uma outra rede. Entende? O cérebro ele tem capacidade de criar. Você está entendendo? Aí a gente já falaria de neurociência, que muitas vezes talvez eles não tenham conhecimento. Entende? Porque eu acho assim, sabe, Joilson? Eu acho que, por exemplo, você está trazendo sua visão, eu tenho uma outra visão sobre isso. Sim. E as áreas médicas, cada um vai trazer a visão dentro daquilo Sim, que da visão Isso, deles. deles. justamente. O né? estudo até.
Justamente. Então, por exemplo, assim, é complicado a gente olhar o narcisismo, porque é um assunto muito recente mesmo, a sociedade tem bastante narcisistas. Mas eu creio que Muito. sempre existiu, Eu acho só isso. que colocaram um nome. Não tinha um Ficou nome gritante, específico. Não tinha um nome específico. né? Mas também tá virando Tanto que muito tá existindo moda agora chamar um tal todo de mundo de narvo aí, narcisista, gente. entendeu? Às vezes pega um espectro de informação e já fala que o cara é narcisista. Não, A gente mas é também como tem que ele tomar falou, muito cuidado. existe pontuação, vamos dizer, um nível. A maioria é narcisista, Mas quando a gente fala que a maioria é narcisista, eu acho subjugar demais a sociedade. Entendeu? Eu acho a gente. Porque é muito difícil você pegar uma patologia só, ainda mais a Bia que é psicóloga, né, Bia? Não. Já definir algo Mas que. patológico tem um número. Eles falam que 5% da sociedade. Patológico, que tem o transtorno. Aqui a gente está falando do narcisista subclínico. Ele tem características e comportamentos. Ele não é patológico. É, porque se for falar do patológico. Por isso que falar, todo mundo é narcisista. Porque se me chamar de narcisista, eu vou falar assim, poxa vida, será que eu sou? Eu vou perceber que eu tenho alguns comportamentos sim. Por isso que eles falam que é um espectro. Nesse E contexto. como isso vem desde o passado, é muito possível que nós temos subpersonalidades ou até personalidades múltiplas incorporadas a nós que têm determinadas características de dominação, de poder, de controle, de uma personalidade mal formada. Se inflar demais. Uma Os pessoa problemas é que nós assim. tivemos na Eu infância, sei, de mas esquema. chegar a falar narcisista, Parece ser uma ofensa, né? não, e também a gente está numa rede social. Entendi. Podemos afirmar nada. Isso. Ninguém vai falar, né? Você é narcisista, né? É meio complicado, né? Então, o tratamento para a TPM geralmente envolve terapia, especialmente terapia cognitivo-comportamental, que pode ajudar o indivíduo a identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento. Por hipótese terapêutica, é provável que o narcisista tenha sofrido algum trauma relacionado a algum tipo de abuso de forma que houve uma deterioração da personalidade. Isso aí, hipótese terapêutica. Né? Não, mas eu que essa concordo. criança foi... Que sempre tem um quadro de abuso, sim, seja ele violência. Isso, tipo de abuso, de algum abuso. tipo de abuso. Né? Outra hipótese terapêutica é que o arquétipo do inconsciente coletivo tem exercido forte pressão a ponto de desintegrar a personalidade, que é esse arquétipo do mago, que a gente acaba chamando aqui de mago negro. Mas são várias variações, né, de magos negros, né? E que pode ter exercido muito poder sobre a personalidade, de maneira que houve uma diminuição da personalidade e uma influência muito forte do arquétipo. Pode acontecer. Tanto é que está lá, segundo Carl Jung, o processo de assimilação do inconsciente pode levar à inflação psíquica, que é o ego inflado, sendo que uma possibilidade é o aumento de autoconfiança exagerado e um sentimento de superioridade em relação aos demais. Por trás dessa autoconfiança se oculta um desamparo intenso. Segundo Jung, a inflação patológica depende naturalmente de alguma fraqueza da personalidade. Então, eu tenho por convicção assim, de que toda forma de comportamento que não é efetivamente nosso, tem uma fraqueza da personalidade por trás. Então eu tenho assim, por paradigma, mas aí é meu, de que eu atuando como terapeuta, veio um consulente, ele vai ter algum problema de personalidade. Então a gente vai sempre trabalhar sobre a personalidade. Por isso que eu gosto muito desse tema. Porque de alguma forma, assim, tudo envolve a personalidade. Ou a força da personalidade, que é por causa das personalidades fortes, ou algum problema na construção da personalidade, que levou a um tipo de despersonalização em que a pessoa ainda não... digamos assim, a própria pessoa assumir muito a persona, na verdade é uma fraqueza da personalidade. Porque se a pessoa é bem construída em termos de personalidade, dificilmente ela abre mão da personalidade dela. Porque ela é uma pessoa feliz, uma pessoa completa, uma pessoa que sente bem consigo mesmo e não precisa de validação externa, né? Então ela é autossuficiente, né? Tipo assim, eu não sou incompleto, eu não preciso que uma parte de mim se complete para me completar. Eu sou sobressaia completo. uma outra Isso. partezinha Entende? Então assim, essa evidentemente, como eu falei aqui para vocês, tudo é uma ideia o mais holística possível. Como é um tema muito novo, a gente
a gente acaba ficando limitado ao que há disponível, mas muita coisa nova deve aparecer pelo futuro e a gente sempre vai atualizando, né? E aí, Terminando, amigo, já. isso é tudo por hoje, pessoal. Muito obrigado Legal. pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês fiquem à vontade aí. Né? Uma pergunta, meu amigo? Já fiz tanta, eu interrompi tantas. Nada, mas foi legal. Foi uma troca legal, uma conversa bacana. Eu gostei. Pode encerrar.